Olá a todos da cidade da Fênix, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Yusuke e hoje eu quero falar novamente referente a essa série que eu gosto bastante, que é Game of Thrones. Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. Eu estou recentemente relendo os livros novamente. A série eu já deixei pra lá, eu acho que eu nunca mais vou assistir. Ou então só mesmo as primeiras temporadas. Mas no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de Robb Stark, o Jovem Lobo. Primeiramente, eu gostaria de abordar alguns temas que tocam nesse assunto do Robb. Primeiramente, a respeito do Norte. O Norte, tanto no próprio livro de Game of Thrones, na primeira página só tem o mapa do Norte. E você observa ali no mapa do Norte que só existe uma casa importante lá no Norte, que fica situada em Interfell, que é a casa dos Starks. E o restante das 6 casas, que é 7 reinos, certo? Os Starks estão no norte, somente lá, e as outras 6 casas estão todas situadas no sul, que é um local que tem mais calor, não neva, pelo menos até onde eu sei, não. Pode ser que lá no vale neve um pouco lá na terra dos Arryn, lá da Águia, Ninho da Águia, mas isso não foi citado, pelo menos eu não me lembro no momento. Mas o que eu quero falar mesmo a respeito disso é que essa identidade nortenha, que só mesmo quem é forte, quem é duro mesmo na queda, pode viver lá e, portanto, também ser o próprio rei deles, né? Comandar a própria terra. É um assunto que sempre permaneceu na mente dos Starks e também de todo o povo nortenho lá, mesmo no reinado dos Targaryen, né? E isso é bem interessante de se notar, significa o seguinte, que esse sentimento de ser comandado por um povo estranho a milhares e milhares de quilômetros de distância, que fica lá Porto Real, né? Que é a sede do reinado de todos os 7 reinos lá, é como se fosse a Brasília do continente de Westeros. É um sentimento que não batia, não combina com os nortenhos, eles não sentiam muito simpatia. Isso também é muito expressado pela Catelyn Stark, que é a mulher do Eddard Stark, mãe do Robb. Ela também representava esse sentimento sulista que também estranhava esse jeito nortenho de ser. Para ela é muito estranho, tudo muito, muito assustador, tanto no livro, nas primeiras partes do primeiro livro. Ela descreve como é que é a fé dos nortenhos, e dá pra ver que lá no Interfell tem um bosque sagrado onde eles ainda cultuam os velhos deuses. É o único local que ainda cultua os velhos deuses, é lá no norte. E ela achava tudo aquilo muito assustador, e é de fato muito assustador. Inclusive lá no norte tem os Bolton, para ter uma ideia, que é uma casa muito respeitada, que eles sempre tiveram treta com os Stark. E no caso eles uma vez levaram o rei dos Stark e esfolaram o cara vivo. Eles têm essa mania lá de esfolar os caras vivos, pelo menos os Bolton, né? Então sempre eles estão acostumados com esses elementos de terror, de tortura, de sangue no olho mesmo. O pessoal é meio macabro lá, e não só macabro, mas o pessoal é acostumado com a situação macabra em que eles estão vivendo ali. E pro pessoal do sul isso é tudo muito estranho, muito diferente, é bizarro inclusive, tanto é que dificilmente o pessoal do sul vai até o norte, não tem motivo nenhum. A não ser para ser expulso do reino, né? O pessoal, quando é pego roubando, matando, ou qualquer tipo de crime hediondo, eles têm a opção de morrer, propriamente, ou ir pra muralha, que fica lá no extremo norte, lá, né? Nos limites do norte, depois do norte, tem o outro lado da muralha, que é o mais ao norte ainda, que lá onde tem os famosos caminhantes brancos, que a série vai passando, né? Mais na frente na série vai demonstrando bem toda essa situação. Mas enfim, diante de todo esse sentimento de independência que os norteios sempre tiveram, surgiu a oportunidade de finalmente extravasar todo esse sentimento, né? Com o assassinato do Eddard Stark pelo próprio rei, que na época era o jovem Joffrey, né? Que uma das besteiras dele foi deflagrar, né, essa grande guerra dos 5 reinos, e o Robb se viu na condição e local específico de se tornar o rei, mesmo contra a própria vontade. Ele não é que ele não queria, é que ele nem sequer tinha a cabeça feita para supor tal situação, né?
Os vassalos deles, ele convocou todos os vassalos para uma reunião extraordinária diante de toda essa situação. E os vassalos aproveitaram a oportunidade e seguiram a natureza, né? Que a natureza deles sempre foi, mesmo que retida ali, a independência. É interessante que lá no norte é como se a gente traçar uma similaridade com o nosso mundo. A Catalunha, lá na Espanha. A Catalunha tem muito esse sentimento que ela faz parte dos limites territoriais, pelo menos da Espanha, porém eles sempre tiveram esse sentimento de independência, uma cultura diferente, e eles nunca conseguiram se sincronizar de maneira sólida com a própria Espanha. Então lá no norte é como se fosse Catalunha lá de Westeros, né? Tem todas essas nuances interessantes para se pensar. E lá no norte também poderia... Eu falei no sentido mais cultural, agora no sentido mais territorial mesmo. O norte é muito parecido com a Rússia. Se for pensar, a Rússia venceu Napoleão com o General Frio, né? O General Frio consiste em simplesmente lutar, fazer de tudo para a guerra durar bastante tempo até chegar no inverno. Quando chega no inverno, soldados estrangeiros, franceses no caso, não suportam e morrem pelo frio, do que precisamente pela própria batalha. É muito interessante todos esses fatores. Enfim, voltando ao Robb, ele foi denominado Rei do Norte e apelidado como Jovem Lobo. Jovem mesmo, muito jovem, porque tinha 15, 14, 16 anos. Já foi incumbido com isso. Porém, o que acontece com o Robb é o seguinte: ele não era muito compatível com a personalidade dos Stark. Os Stark, botando um pouco de toda essa identidade cultural que os Stark têm, ser um povo mais frio, que suporta mais o terror, o horror, por assim dizer. O Robb é um cara mais alegre, um cara mais sulista mesmo. Ele herdou mais os traços da mãe dele, que é dos Tully, que é lá pro sul já, ali das terras das águas fluviais, né? Pluviais, sei lá. Então é um povo mais alegre, um povo mais, por assim dizer, festeiro. Ele expressa muito, essas qualidades são expressas muito bem na própria personalidade dele. Mas eu acho também que esses traços da personalidade dele refletiam muito na estratégia que era utilizada por ele na própria guerra. Porque se você for pensar bem, qual seria a estratégia que o nortenho tradicional usaria? Ele poderia muito bem usar ali o seu mapa territorial, né? Que é o norte, no caso. Poderia esperar os exércitos inimigos irem atacar o norte e se defender ali, esperando, tentando fazer a guerra durar o máximo possível, para o fio ficar cada vez maior e jogar esse fato a seu próprio favor, certo? Mas não, ele ia sempre para o ataque. Então provavelmente isso pegou os inimigos dele desprevenidos, que jamais imaginaria que um nortenho, que poderia ser naturalmente cauteloso dessa forma, né? Trazer os inimigos para o território dele em vez de atacar o território inimigo, faria tal artimanha, né? Então essa estratégia dele eu acho que combinou bastante para ser o elemento surpresa, para atacar os inimigos mesmo e sair vencendo todas as batalhas. Então, a derrota dele não surgiu. Agora entrando um pouco no assunto da própria derrota dele. A derrota dele não surgiu a partir da estratégia de guerra dele, mas sim a partir dos relacionamentos interpessoais dele. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a própria personalidade dele, que não é compatível com os nortenhos. Que o nortenho tá acostumado com um cara duro na queda, um cara que, sabe, que não vai dar risada das piadas. Um cara sério que nem o Eddard, que nem o Jon Snow também. Ou se fazer uma piada vai ser um negócio bem sutil, nada pra dar muita gargalhada, entendeu? Então os nortenhos, dá pra perceber na própria série, isso é retratado muito bem, sempre testavam ele, sempre testavam. Lá no salão de Winterfell mesmo, o cara foi desafiar ele, falou que ele era muito novo, não tinha nem trocado as fraldas ainda, que era verdade, né? Aí o lobo dele pulou no cara, arrancou 2 dedos do cara, o cara ficou parecendo Lula, lá do norte. E também quando eles foram enfrentar o Jaime Lannister. E o Robb conseguiu vencer a batalha, ele nunca perdeu nenhuma batalha, né? Voltando nesse assunto. Aí ele prendeu o Robb, só que tinha
um vassalo dele que teve os 2 filhos assassinados pelo próprio Robb. E o cara queria vingança, né? Só que o Robb não deixou, executou o cara. Diante dessa situação, eu acho que essa seria uma posição normal dos líderes, né? Mas como o Robb ainda não tinha essa autoridade máxima, esse ato foi fundamental para o exército, para grandes vassalos dele, por assim dizer, saírem da campanha. Ele perdeu muito apoio nessa batalha e abriu espaço para uma traição posterior, né? E essa traição surgiu, porém a partir de outro movimento extremamente falho dele, que para avançar até o norte tinha que passar por um local chamado As Gêmeas, ali que é uma casa dos Tully. Porém os caras fazem tipo um pedágio, entendeu? Tem um rio, os caras fazem tipo um pedágio ali na entrada do norte e o sul, e tem as gêmeas no meio dessa situação. E para passar nas gêmeas você tem que fazer diversos acordos para garantir a sua volta também, a sua ida e volta. Ali é um campo de... ali é um local estratégico, para assim dizer, né? E no fim o Robb ia se casar com uma filha dos Frey, que é o Lorde da casa. Entretanto, em campanha de batalha, ele conheceu uma médica, uma enfermeira. E aconteceu, rolou um ato. Foi consumado um ato, onde foi sido gerado um filho. Aliás, estava sendo gerado um filho ainda na barriga da garota, da mulher, né? E por fim, o Robb assumiu o B.O., né? Bateu no peito, assumiu o B.O. Porém, onde ele foi fazer o casamento? Tinha que ser, né? Nas gêmeas. Aí já se viu, já juntou todos os fatos dos erros pessoais dele de relacionamento, dos outros vassos dos quais ele traiu, da mãe dele que tinha também as próprias ressalvas dela com o Robb. A situação complicou e foi fazer o casamento na casa do ex-sogro da semana passada, aí casamento vermelho, todo mundo foi pro saco, né? Por aí você já se tira, né? O cara foi um especialista no campo de batalha, porém foi mais falho no campo dos relacionamentos interpessoais. Infelizmente esse foi o fim do nosso saudoso jovem lobo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Peço por favor, se inscrevam no canal, comentem também assuntos que vocês gostariam que sejam abordados em Game of Thrones, que eu gosto bastante. Gostaria de fazer vários vídeos nesse aspecto de ver mais lado da estratégia, lado também da personalidade das pessoas. É muito legal, eu gosto muito de falar sobre isso. Deixem também seus comentários aí. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, muito importante para mim. Muito obrigado e até uma próxima.